Polícia Civil identificou o homem aí, cara, que teria xingado um coronel do Exército no Sudoeste. Eu não acredito que existe isso. A suspeita é que ele tenha praticado injúria racial. Quem tem os detalhes desse caso é a repórter Camila Andrade. Camila, vem pra cá, minha querida, conta tudo pra gente. Muito boa tarde, é com você. Muito boa tarde, Fred, para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Bom, o que a gente sabe até o momento é que esses dois motoristas estavam ali com outros passageiros dentro do carro. Eles estavam saindo do Parque da Cidade, isso por volta das 6 horas da tarde, bem naquele trevo ali, já para Epig, sentido sudoeste, quando um teria fechado o outro e por conta disso se iniciou então uma discussão de trânsito. Mas esse coronel do Exército, que está acompanhado da filha, ele alega que esse outro motorista teria xingado ele de preto ceboso, é até ruim, triste que a gente tenha que dizer aqui essas palavras novamente, e também teria feito vários gestos ali, um gesto de banana, também um gesto de arma contra esse coronel então do Exército que estava no carro com a filha. Depois de tudo isso, a filha pegou o celular e começou então a filmar. Os dois ainda andam ali, os carros lado a lado por um percurso, por uma quantidade ali ainda de trajeto, e aí eles ficam conversando um com o outro. Essa filha desse homem tenta pedir para que ele repita então esses dizeres, ele não repete, em alguns momentos também usa o celular para filmar os dois, mas faz um outro gesto durante esse vídeo, que é um gesto de fedor ali. Ele abana então a frente do nariz. Então, claro que depois de toda essa situação, esse coronel do Exército procurou aqui a 3ª Delegacia de Polícia Civil do Cruzeiro para denunciar esse caso, como você bem disse, de injúria racial. Ele registrou esse boletim de ocorrência por volta das 8 horas da noite e o caso imediatamente passou a ser investigado por essa delegacia. Nós, inclusive, estamos ao vivo com o delegado Douglas Fernandes, que tem todos os detalhes. Delegado, o que foi que relatou, além, né, de tudo isso que eu já disse aqui, esse homem, então, a vocês? Uma boa tarde. Boa tarde, Fred, boa tarde a todos. Sim, esse fato grave ocorreu ontem. Houve as vítimas, após toda essa circunstância, compareceram aqui na delegacia, bastante nervosos, chateados, né, revoltados até com a situação. Então, relataram essa injúria racial, né, também essa ameaça, teria simulado, né, uma arma de fogo com os dedos da mão, então pode configurar também uma ameaça. Então, esses fatos agora são objeto de investigação. Foi instaurado um inquérito policial a fim de investigar os fatos. Qual o próximo passo que agora nós vamos fazer? Vamos intimar o suposto autor, esse idoso de 69 anos, para que ele apresente a sua versão sobre o que aconteceu, tendo em vista que as filmagens apenas mostram um segundo momento após os xingamentos e essa suposta ameaça. Só para a gente poder entender, inclusive, essas ameaças que teriam sido feitas antes, mas não registradas em vídeo, elas também podem ser consideradas provas a partir do depoimento dessa testemunha, que é a filha, e também do próprio coronel do Exército? Exatamente. A filha da vítima já foi ouvida ontem aqui na delegacia e o autor, pelo que dá a perceber pela filmagem, também estava acompanhado. Então, essa pessoa que estava com ele, também vamos identificar ali e chamá-la aqui à delegacia para ser ouvidos. Então vamos entender todo esse contexto fático, tudo que aconteceu ali nessa discussão, a fim de concluir as investigações. Pois não, Fred? Pois é, eu vejo aí que vai servir muito como prova essas últimas imagens, como a Camila disse aí pra gente, vai servir, a gente tem que entender o que aconteceu antes, mas independente, pra mim, eu já vejo que esse cara fez aí com o coronel do Exército é inadmissível, Eu queria, Camila, que o delegado explicasse pra gente aí, porque eu acho que agora não tem mais essa diferença de injúria racial e racismo. Queria saber a pena que pode ter isso aí, se tem essa diferença. Exato, Fred. Inclusive, isso foi notícia aqui no Balanço Geral esse ano. Houve essa equiparação entre a injúria racial e o racismo. Os dois, então, são crimes agora considerados ambos inafiançáveis. E a dúvida do Fred é, então, qual seria a pena caso esse homem fosse condenado, considerado culpado pelo crime de injúria racial, delegado? Perfeito. O crime de injúria racial era previsto no Código Penal e tinha uma pena de 1 a 3 anos de prisão. Hoje, a partir de janeiro, em verdade, 11 de janeiro, foi editada uma lei em que incluiu o crime de injúria racial dentro da lei de racismo.
Então isso causou uma repercussão muito mais drástica para aquela pessoa que pratica o crime. Além do aumento da pena, que passou de 1 a 3 anos para 2 a 5 anos de prisão e multa, também há essa ausência de benefícios penais, como a ausência de fiança, a impossibilidade de fiança, e também por ser hoje um crime imprescritível, ou seja, a qualquer tempo a pessoa pode ser punida por praticar um crime de injúria racial. Mas esse senhor, esse idoso de 69 anos, ele não fica detido mesmo que vocês comprovem nesse depoimento que de fato ele é culpado, porque já passou o flagrante, é isso? Perfeito. O fato ocorreu na data de ontem. A vítima, após cerca de 2 horas do fato, compareceu à delegacia para o registro da ocorrência. Então não houve uma situação flagrancial apresentada. Então nesse momento, por essa razão, foi instaurado esse inquérito policial e ao final, caso esse idoso seja indiciado, poderá responder ao processo em liberdade ou, se houver um pedido de prisão, de forma que fique preso. Camila? E delegado, só pra gente deixar bem claro para quem está em casa nos assistindo. Pois não, Fred? Não, pois é, eu tô indignado vendo essas imagens aqui, sabe? Tô indignado vendo como é que tem um ser humano débil, sabe, imbecil até hoje desse jeito. Falamos isso ontem no esporte, cada dia que passa, tem que diminuir isso, tem que acabar, sabe? Tem que diminuir até zerar isso. Sabemos que é difícil, né? O ser humano é um bicho difícil. Mas eu queria que o delegado explicasse pra gente, só por essas imagens, a gente já pode enquadrar ele como injúria racial? A dúvida do Fred, delegado, é que se só por essas imagens que nós tivemos acesso, que é a partir do momento em que essa testemunha, a filha do coronel, ela passa a filmar, então, esse homem que supostamente teria cometido o crime de injúria, se já dá pra gente considerar que, de fato, esse crime foi cometido? O que chama atenção, principalmente nesse vídeo, é o gesto em que ele faz simulando um mau odor, um fedor. Então, esse gesto pode, em tese, configurar um crime de injúria racial. Então, nós temos que ouvir esse autor, esse suspeito, em verdade, para verificar o porquê dele fez esse gesto, qual o significado que ele deu àquele gesto. Mas, pelo conhecimento que a gente tem comum, pode, em tese, configurar já esse simples gesto como uma injúria racial, sim. Caso ele tenha, por exemplo, também um histórico, outras ocorrências, isso também poderia servir de prova ou ajudar vocês nesse inquérito atual? O fato investigado é esse que aconteceu nesse momento. Claro que esses outros elementos, se ele foi condenado, foi processado por outros crimes dessa natureza, podem ser avaliados eventualmente pelo Poder Judiciário quando de uma eventual sentença condenatória. Obrigada por enquanto pelas informações, delegado. Só para a gente complementar, Fred, é importante lembrar quem está nos assistindo, né, que a injúria racial ela era classificada quando essa ofensa ela era individualizada, então direcionada para uma única pessoa, que seria esse caso em específico. E o racismo é quando ele afeta toda uma coletividade, mas muitas vezes, em geral, a gente pode até dizer, quando há essa injúria racial, o que está por trás é justamente o crime de racismo, porque quando você afeta uma pessoa, como a gente viu no caso dessa professora recentemente que recebeu ali um suposto presente, na verdade uma bucha de aço, você está afetando outras pessoas, tanto que alunas que estavam na sala de aula, que tinham as mesmas características físicas, o mesmo cabelo, foram quem se sentiram ofendidas e procuraram, então, a direção daquela escola para denunciar esse crime. Então, a equiparação da injúria racial com o racismo veio justamente para garantir esse direito a essas pessoas, né, assegurar que elas não sejam vítimas desse tipo de discriminação que, como você bem destacou, é inaceitável que ainda exista na nossa sociedade. Foi um ganho muito grande para o Brasil, sabe? Para nós brasileiros aí. E agora não tem fiança, cara. Agora você, de 2 a 5 anos, pode sim tomar cadeia. Antes de pena até 3 anos, não tomava cadeia. Agora pode. Camila, um abraço grande para você, minha querida. Muito obrigado pelas informações. Agradece ao delegado aí, parabeniza, viu?